luz. Vamos lá. Deixa eu sentar mais pra cá, que aí eu consigo... A luz de fora vai me ajudar. Ai, ai. Bom dia, gente. Bom dia. Oi, oi. Bom dia, bom dia. Oi, dona Pati. Bom dia, Arthur. Bom dia, Priscila. Oi, Claudine. Tô sem luz, gente. A hora que eu liguei aqui, de repente, acabou a luz. Bom dia, amor. Bom dia. Dona Pati, que saudade. Oi, Paula. Bom dia, amor. Então, calor, né? Ai, que calorão. Oi, Leilane. Bom dia, minha amiga. Oi, Priscila. Vamos ver se essa luz volta. De repente vocês vão ver um clarão aí, vai voltar a luz. Vai, volta, vai, volta. Tô aqui no 4G. Bom, hoje a gente vai conversar sobre essa questão de taquilalia, né? De gente que fala muito rápido. E é uma questão que acontece bastante no consultório e eu gostaria muito de conversar com vocês, né? São questões que a gente pode trabalhar de forma assertiva no consultório. Vai ser sobre velocidade rápida de fala, Arthur. Tá? Sabe quando a gente... São aquelas pessoas que falam muito rápido, atropela todo mundo, sabe? Então, a gente vai conversar sobre isso. Bom dia, gente. Oi, Marilton. Milena, Claudivan. Gente, que gostoso ter sempre os mesmos nomezinhos aqui, seguindo, me acompanhando. Obrigada. Realmente fico muito feliz. Bom, o que acontece é assim. Quando eu tenho algumas pessoas que chegam no consultório e falam assim, Lu, eu falo muito rápido, né? E eu tô falando de voz profissional, né? De pessoas que trabalham já com a voz. E isso atrapalha, né? Que linda, Claudivan, obrigada. Obrigada, amor. Obrigada por ter acordado mais cedo. Então, quando as pessoas chegam no consultório e me trazem uma afirmação que a velocidade da fala está atrapalhando a vida delas, eu tenho que dar um jeito, né? A gente tem que entender de que forma isso acontece, por que isso acontece, para a gente organizar essa fala dessa pessoa. Então, bom, eu estava querendo contar para vocês algumas coisas. Dentro da gagueira, por exemplo, que é uma questão de uma patologia que eu não trabalho, existe a questão dos gagos também falarem muito rápido. Então, às vezes, o que acontece? O gago fala muito rápido e ele tem uma série de palavras que ele tem que repetir porque ele falha, né? E aí, normalmente, eles falam muito rápido e aí a coisa meio que confundida com fala rápida. Então, a disfemia, às vezes, é confundida com a taquilalia. E aí o que acontece? Existem protocolos de trabalho com gagueira que eu não trabalho com isso, tá? Eu normalmente indico. E aí essa indicação vai exatamente para as pessoas que já trabalham com esse tipo de pessoas, que eu acho que merecem todo um respeito e atenção, né? A disfemia não é coisa simples. Tem muita gente que sofre muito por conta da gagueira. E é tudo que a gente não precisa é ficar chovendo no molhado. Eu acho que todo mundo que entra e eu aceito o trabalho, né, de estar junto, de dar a mão e de fazer acontecer, é porque realmente eu tenho certeza que eu consigo dar conta. Gagos eu realmente não consigo dar conta, eu não estudei o suficiente para isso, tá? É o que eu falo sempre, eu tive na faculdade a disfemia, mas eu nunca atendi de fato gago. Então, precisaria ter todo um estudo em cima disso. Mas aí a gente volta a falar das pessoas que falam muito rápido. E a fala muito rápido atrapalha demais, né, a interlocução. Enfim, se eu falo muito rápido, muitas vezes as pessoas não entendem o que eu estou falando. A língua pode nem atrapalhar, nem enrolar. Mas o que acontece é que, como tem uma velocidade muito grande de fala,
às vezes é tão rápido que a gente não consegue captar o que a pessoa quer falar, né? Gente, que tá um calor. Então, o que acontece? Quando a gente faz um trabalho de fono, a gente tem que entender o motivo pelo qual a pessoa está falando rápido. Volto lá na mesma linha de raciocínio. Por que será? E vocês sabem que eu tenho observado que todo mundo que trabalha com voz de verdade, assim, que já tem alguma questão de gostar de trabalhar com a voz, coisas do gênero, a gente descobriu que tem uma questão respiratória envolvida, tá? Então, quando eu trabalho a respiração da pessoa, e aí, claro, trabalho os músculos de dentro da boca, resistência muscular da laringe também, a gente põe tudo no mesmo saco, porque a pessoa é um profissional da voz, é muito engraçado, porque a pessoa começa a trabalhar de forma muito assertiva na reorganização dessa velocidade de fala, tá? Então, antes de mais nada, vamos conversar a respeito de respiração, tá? A respiração deve ser costo-diafragmática, né, e abdominal. O diafragma, ele está numa posição, vou fazer assim, ó, ele está numa posição assim, agarradinho nas costelas, tá? E aí o que acontece? Quando a gente inspira, o diafragma faz esse movimento. A barriga estende, porque tem órgãos aqui dentro, ela estende um pouquinho, tá? E aí o que acontece? As costelas podem vir para fora, tá? Isso tudo pode acontecer de uma forma muito controlada. Então o que a gente tem que fazer? Controlar, o diafragma vai descer de qualquer maneira, tá? Mesmo a gente respirando aqui em cima, uma coisa bem superior. Mas quando a gente respira profundamente, a gente abre as costelas, fecha as costelas, com controle total, o que vai acontecer? Inspirei, expandi, parei, voltei, a costela pode se manter aberta e o reto abdominal fazer essa força para trazer esse ar para fora. Isso tudo é completamente controlado. Gente, é tão bacana. Aconteceu comigo no dia que eu fiz a locução lá para Fiocruz. Então eu falo para vocês porque, cara, dá certo, entende? Eu sou uma pessoa que ensina. Imagina eu ter que fazer, sendo que eu não sou a locutora, né? Então foi muito interessante porque eu respirei profundamente e aí eu consegui falar e fazer pequenos aportes de ar, tá? Sem fazer barulho. Barulho é uma coisa que eu quero conversar com vocês também. Então, qual é a grande questão? Quando a gente respira curto, respira aqui em cima, internamente, a gente sabe que a gente não dá conta de falar tudo que a gente quer falar, tá? Então, o que vai acontecer é que a gente vai acabar falando mais rápido para caber todo o pensamento dentro desse ar que a gente tem dentro da gente, tá? Então, quando a gente consegue começar a respirar mais baixo, respirar mais profundamente, com controle das costelas, com controle diafragmático, controle dos abdômenes para nos ajudar a expirar, gente, é mágico o que acontece, tá? A gente consegue, de fato, trazer todos os pensamentos para baixar a bola. Então, a primeira coisa que tem que fazer, trabalho respiratório, ponto, tá? Depois que você estiver já controlado e, ao mesmo tempo, fazendo um monte de exercício para articulação de língua e tal, a gente tem que mexer no ritmo dessa pessoa, né? Então, a gente tem que pensar em manobras para a pessoa falar mais devagar. E não adianta pensar em fazer falas como se tivesse um ponto final em cada palavra. Então, por exemplo, sabe o que está acontecendo, por exemplo, na televisão, né? Com pessoas que estão usando máscara. A gente vê os repórteres todos tendo que usar máscara na rua. O que está acontecendo? A orientação foi dada, falem mais devagar. Sabe o que eles estão fazendo? Em vez de falar mais devagar, com a cadência mais leve, mais, sabe, falando paulatinamente, realmente falando devagar, articulando bem as palavras, porque senão a máscara fica tampando isso tudo. Eles estão falando assim, desse jeito. E eles acham que isso é uma forma de falar mais devagar. Não é assim, tá? Fica feio, parece na verdade uma grande forma sabe o Google Tradutor? É isso, tá? É mais ou menos isso. Então, eu acho que a gente tem que repensar essa questão da velocidade. Oi, Tati, beijo, querida. Uma super fono, gente. Então, eu acho muito interessante essa coisa da gente entender o nosso mecanismo de velocidade, tá? Para a gente depois conseguir impor um mecanismo de velocidade alheia à nossa.
E isso acontece, gente, dentro de consultório é extremamente importante a gente entender como que a gente faz para entender o ritmo do outro, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um ritmo externo e eu tenho que respeitar esse ritmo, então a gente tem que começar a reorganizar em cima desse ritmo alheio. E eu vejo que isso acontece muito em dublagem, em locução. Por exemplo, na dublagem tem uma coisa característica. Assim, você chega no estúdio, você vê o ritmo do teu personagem e às vezes é uma pessoa que fala devagar, que é diferente do nosso ritmo. E a gente tem que impor o ritmo deles na nossa vida, tá? E ao contrário também, quer dizer, tem de repente uma pessoa que fala muito mais rápido que a gente. Teve um episódio daquele, eu não vou me lembrar o nome, mas a Patroa e as Crianças, eu acho que era esse, que tinha o papel da Mabel César, é uma mulher que fala muito rápido. Ela fala, chega no final ela ainda dá um grito, dá uma risada. Como é que tem ar para isso tudo, né? E o ritmo da mulher é muito mais acelerado do que a Bel. Então, a gente tem que entender como é que a gente faz isso acontecer, né? O ritmo do outro é o que importa, não é a nossa vontade, nosso ritmo. A mesma coisa em locuções, gente, é muito complicado. Como é que a gente vai fazer uma locução? Por exemplo, eu tenho uma locução, um texto grande para fazer em 1 minuto. Sabe o que o pessoal faz? Fala rápido, fala que nem um alucinado para chegar lá em 1 minuto. Eu sempre ensino o seguinte, pega uma locução, né, um texto de locução, e aí você vai ler. Leu normalmente, de forma rápida, mas lê devagarzinho. Internamente você tem que ser rápida, mas não é para sair correndo sem intenção, tá? É isso. Então, por exemplo, você tem um texto grande, você vai ler com intenção esse texto e ver quanto tempo deu, tá? Porque senão você vai falar rápido, que nem uma alucinada, tá? E é isso que não pode. E aí você tira a intenção do texto, na verdade você não interpreta o texto. E aí a coisa fica complicada, tá? Ontem eu estava fazendo um trabalho com uma paciente, que ela é dubladora, e eu falei para ela, olha, você tem essas frases para falar como locutora em 30 segundos. Eu quero o mais rápido possível, com intenção. E ela foi falando, cada um deu menos tempo, entendeu? Do que se falasse muito rápido. É isso que vocês têm que entender, tá? Não sai jogando fora o texto. Entenda como é que seria o ritmo rápido, com intenção, para você não jogar fora. Senão você joga fora o seu texto. Então o ritmo é extremamente importante. E saber falar rápido é um dom, né? Porque imagina só o sonho de consumo, falar rápido pra caramba. Só que é um problema para quem fala rápido também, né? Então a gente tem que puxar esse freio de mão. Porque, por exemplo, pessoas que falam muito devagar, quando tem que acelerar, é difícil. É difícil pra caramba ter aquela autonomia maravilhosa de articulação. Mas o contrário também é muito difícil. Ter essa autonomia toda e dar uma puxada no freio de mão é difícil, tá? Mas com terapia, com treino, com um trabalho respiratório, com a intenção de cada articulação sendo bacana, é sensacional. Peraí, deixa eu ver aqui, um monte de gente tá falando coisa, gente, desculpa. Vamos lá. Deixa eu ir respondendo. Opa, errei. Fica horrível, né? Esse negócio da máscara, né? Minha esposa fala bem rápido e tá aqui atenta a todas as dicas. Manda um beijo para ela. Fala para ela respirar fundo, começar trabalhando na respiração funda e tentar abaixar o nível de ansiedade, de fala, tentar articular mais devagar, tá? Mas sem fazer essas pausas, tá bem? Deve ser um mega desafio. É uma delícia. É uma delícia. Reparei nisso outro dia, 30 segundos são mais longos do que eu imaginava. Sabe por quê, Fabi? A gente sai correndo, a gente acha que 30 segundos é uma coisa muito curtinha, né? É muito engraçado, o texto que eu recebi de locução, foi engraçado que ela me deu um texto que era para ser em 1 minuto. Quando eu li o texto, dava 1 minuto e 15. Eu falei, mais do que isso eu perco a intenção. Aí eu falei com ela, olha, mais do que isso não dá, dá 1 minuto e 15. Pode ser em 1 minuto e 15? Ela falou, não dá. Ela falou, vou fazer o seguinte, eu vou diminuir a quantidade de texto e você baixa para 30. Falei, tá bem. E aí, quando ela me mandou os 30, gente, na boa, eu fui super lenta, super devagar, super correta. E aí, se vocês vão ver a locução, na verdade, na fala, dá 25 segundos, tá? E aí ela colocou isso, o vídeo correndo junto e foi sensacional, tá? Então, a gente tem que entender
o quanto essa velocidade interfere na nossa vida. Tá? A gente precisa, de fato, trazer uma inteligibilidade para quem está ouvindo. Né? Se eu jogar fora um anúncio, se eu jogar fora uma interpretação, não adianta nada. Né? As pessoas não vão atrás do que você está falando. Né? Então, isso é muito complicado. Uma outra coisa, gente, é com relação à respiração. A gente tem que tomar muito cuidado com o som aspirado que a gente faz, tá? Eu tenho alguns cantores que chegam no consultório e aí estão cantando e faz assim, para dentro quando vão inspirar, tá? Eu tenho dubladores que fazem a mesma coisa e locutores também. Tem que ter cuidado. Isso acontece por quê? Quando a gente fala, as pregas vocais estão fechadinhas, né? Então, o que acontece? Esse ar vai sendo... vai ter uma pressão aqui embaixo de ar, e aí quando ela passa, vou fazer isso que eu adoro, vou mostrar de novo para vocês. Ó, vamos imaginar. Pulmão, e aqui é laringe, tá? Quando o ar passa, som fundamental, tá? Então eu dou uma liberada aqui no movimento, mas essa vibração com o ar passando vai fazer um barulhinho, certo? E aí, esse som fundamental vai sendo transformado aqui na boca. Só que muita gente, na boca não, nas cavidades de ressonância, muita gente, quando vai aspirar o ar novamente, o que acontece é que faz assim, deixa as pregas vocais mais pertinho também, e aí a vibração acontece com o som também para dentro. Então faz... Então, estou fazendo em excesso, as pessoas não fazem tão grande assim. Mas outro dia tinha uma paciente que me mandou um áudio que ela estava fazendo uma locução, tá incrível a locução dela. Ela falou, Lu, dá uma olhada, vê se tá bom, uma voz bonita, uma voz melodiosa, uma voz gostosa. Só que todas as vezes que ela estava falando, tem que ter cuidado, tem que abrir essa garganta para respirar, tá bem? Porque o que acontece é que como faz o barulho para sair, faz o barulho para entrar. Fiquem atentos com relação a isso. E é só sinalizar, né? Quando eu sinalizei isso para ela, na hora ela abriu a garganta e continuou respirando normal, tá? Prestar atenção nisso. Teve um cantor na semana passada também, que ele está com um trabalho novo, né, de disco e tal, e foi muito interessante que aconteceu a mesma coisa. Ele estava cantando e aí, como ele está ainda entendendo essa música, entendendo a melodia, tudo, toda vez que cantava, voltava com esse ar. Falei, presta atenção nessa abertura de prega vocal quando você inspira novamente. Isso é muito interessante, tá? Então, você tá com alguém do teu lado que te oriente, é uma coisa muito bacana. Muito cuidado com essa aspiração com o som, certo? É uma coisa que é impressionante e a gente não nota. Tem uma menina que é uma super atriz aqui no Rio, que ela fala super fininho, ela é pequenininha, magrinha, ela faz sempre uns papéis muito interessantes, com mulher brava, não sei o quê, mas toda vez que ela tá falando, quando ela vai tomar o ar, ela dá um assovio na garganta. Então tem que tomar cuidado com isso, tá bem? Porque realmente não fica legal. A Évila acaba falando muito rápido às vezes, deve ser o calor, senhora deve. Deve. Mas isso devia dar uma moleza, Évila. É que você que é agitada, bichinha. Linda. Verdade. A pessoa não dorme, gente. Se a mulher não dorme, mandou mensagem para mim 1h30 da manhã. Garota, vai dormir. Esse negócio de dormir é importante na vida, o ser. Mas a gente precisa aprender a respirar bem, tá? Então, na verdade, quando a gente entende o quanto é importante a nossa respiração nos guiar, a nossa tranquilidade nos guiar, a gente respeitar os nossos sentimentos, os nossos sentidos. É impressionante como é necessário isso. Quando a gente consegue fazer isso acontecer, gente, é um show, é um espetáculo. Peraí que tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir, gente, porque eu estou sem internet, sem luz. Sou jornalista em uma emissora de rádio no período da tarde. Só que eu não consigo, André, eu não consigo ler até o final. Eu não sei por quê. Dá para abrir isso aqui mais, gente? Parece... Faz uma coisa, André. Não é André. Olha só, a pessoa não enxerga mais essa letra pequena. Leandro Seron. Faz um favor, faz a mesma pergunta para mim aqui no feed mesmo, tá? Porque aí eu consigo te responder. Aqui eu tô lendo só assim. Sou jornalista em uma emissora de rádio no período da tarde. Parece a... E aí parou. Não consigo mais ler nada. Uma boa noite de sono é essencial para a voz estar boa no dia seguinte. Nossa, Bela, você não tem noção.
Eu acho que vocês têm acompanhado. De manhã eu tô sempre a milhão aqui. Bora falar, bora falar. À noite eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Eu tô muito cansada. Depois das 9 da noite eu não sou ninguém. Ainda mais falando o dia inteiro, como eu falo, né? A pessoa é uma tagarela o dia inteiro. Mas enfim, vamos pensar o tempo todo nessa questão de ritmos alheios, tá? Então, no caso de uma rádio, onde a gente tem que falar muito rápido, né? Você tem que ter uma boa respiração. Se você tem uma respiração residual, eu chamo de residual, ou seja, inspira, segura essa respiração dentro das costelas, e aí você vai falar, 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 falar. Ó, minha costela está aberta, eu estou cheia de ar dentro do pulmão. E aí quando eu vou tomar o ar de novo, é uma respiração mais rapidinha, tá? Você só vai colocando um pouco de ar dentro daquele ar que já tem, tá? Olha lá. Por excesso de uso da voz, a garganta pode ficar irritada por até quantos dias? Fico cantarolando igual um maluco o dia todo, sem perceber, contudo também faço teatro e dublagem. Isso você tem que ter cuidado. Você sabe que uma vez teve um rapaz que é cantor lírico. Ele foi no consultório, aí eu falei pra ele, você tá realmente está todo inchado, as pregas vocais estão inchadas, você tá rouquinho e tal. Vamos ver, quanto tempo você se ensaia todo dia, né? Você ensaia todo dia, não ensaia? Ele falou, não, eu canto todo dia, o dia inteiro. Eu falei, oi? O dia inteiro, Lu. Eu ponho o meu headphone, né? O meu fone no ouvido e saio. Se eu tiver que sair na rua, eu vou cantando. Se eu tiver aqui no metrô, eu vou cantando. Se eu estiver em casa, eu tô cantando. Aí eu canto um pouco mais alto. Eu canto o dia inteiro. Eu falei, parou, né? Olha só, uma coisa que é importante vocês saberem. Com 1h30 de uso contínuo da voz, a gente realmente tem um cansaço muscular significativo, tá? Puxa esse freio de mão, não faz isso acontecer. E aí sim, a gente vai pensar em ilhas de repouso, porque se você é ator, se você é dublador, enfim, é muita coisa para uma estrutura muscular tão pequenininha. Não faz isso, tá? Somos atletas, sim, só que a gente tem que dar uma puxada de freio de mão. Então, o conselho que eu te dou é, entre um processo de trabalho e outro, pensa em 1 hora mais ou menos falando, cantando, no máximo. Faz uma ilha de repouso. Abaixa a sua laringe para o grave e aí, nesse momento, bebe água, fica uns 5 minutinhos sem falar e aí você volta a trabalhar com a sua voz, tá? Mas não abusa não. Essa coisa do abuso vocal, isso é um abuso vocal, faz mal de verdade, tá? E aí você pode inclusive se lesionar. Imagina você de repente não conseguir usar a sua voz. Não é bom, não é bom, tá? Sou jornalista em uma emissora de rádio. No período da tarde tenho a sensação de voz estar um pouco presa. Como é que é essa voz presa, amor? É depois de algum episódio? Você já trabalhou de manhã? Como é que é isso? Não sei, eu precisava entender o que você está falando, amor. Porque assim, teve um jornalista ele também trabalhava na Rádio Globo, e ele falava o dia inteiro na rua como repórter, fazia entrevista com todo mundo. E aí quando acabavam as entrevistas, ele ia para a rádio, no finalzinho da tarde, sentava, fazia o texto dele e entrava para falar. Nesse momento ele estava rouco, porque ele já tinha falado o dia inteiro, tá? Então, na verdade, o problema dele de trava era uma rouquidão por causa de exaustão, estava cansado. Então ele ficava meia hora, durante o período que ele escrevia o texto, depois da gente começar, ele fazia aquecimento de manhã, falava o dia inteiro, bebia muita água durante o dia. Quando chegava na rádio, eu punha ele sentado num canto, ele fazia o abaixamento de laringe, ficava quietinho fazendo nebulização, enquanto ele batia o texto dele, bebendo água, quando ele entrava ele estava novo, tá? De repente, essa pode ser uma dica para você. Eu não sei se você fala demais o dia inteiro, ou se de repente você não falou até aquele momento e aí trava a voz. A voz estar presa pode ser uma coisa de ter um tempo sem uso, né? Então vibra um pouquinho a língua, né? Faz movimento de alongamento de pescoço. Gente, isso é importantíssimo, tá? Alongar essa região de pescoço. A cintura escapular precisa estar funcionando, né? Se você tem alguma trava muscular, a gente vai travar a garganta também, tá? Muita gente fica sem voz, inclusive, por causa de travado, de travado aqui, né? De estar travado. Existe alguma maneira de resolver aquele pigarrinho que às vezes vem na hora de gravar, sem de fato pigarrear, sem... Pois é. Na verdade, você tem que fazer ou você faz uma soltada de ar, tá? Faz mas sem as pregas vocais se encostarem, então não tem som. Um gole. Ou então você pega um gole de água e dá uma golada de água bem gorda, tá? Como se você tivesse com esse catarro na garganta saindo. Então, você abre
a estrutura lá atrás, dá uma sensação muito boa. E assim, evita qualquer coisa que te dê pigarro antes de falar, tá? Porque é muito complicado a gente ficar no... E se for pigarrear, pigarreia muito leve, aquela coisa de... Tá? Para soltar esse pigarro que às vezes é mais grosso. Quanto mais grosso, mais a gente precisa de água, mais a gente precisa de nebulização para dar uma hidratada. Vai ressecando e vai deixando esse muco mais engrossado, né? Mais grossinho, e é difícil de sair mesmo. Aí a gente fica pigarreando, tá? Nada parede, imagina. Trabalho na hora direta na locução, uma hora direta na locução. Pois é isso que você tem que fazer. Leandro, quando você trabalha uma hora direta na locução, tem que pensar em ilha de repouso, tá? Então, trabalha, baixa a laringe. Antes não, começa no começo. Aquece a laringe, aí você trabalha, aí abaixa a laringe, aí o que você vai fazer? Ilha de repouso. Nebuliza, faz bastante... se hidrata, né? E fica quietinho. É impressionante como, quando você vai voltar a falar, você não precisa aquecer a sua voz de novo, porque você está quente, você só está com ela num lugar relaxado. E uma coisa legal, põe perto de você frutas secas, tá? Frutas secas gente, é sensacional. Vocês não têm noção. Frutas secas faz uma tomada de energia muito rápida, tá? Todo mundo que está fazendo isso, eu indiquei agora, sabe aquelas pessoas que entram em estúdio o dia inteiro, então comeu ao meio-dia comeu e entrou no estúdio e ficou das 2 até a noite gravando. O que vai acontecer? Vai dar exaustão. Entre uma música e outra, não conversa, bebe água, baixa a laringe, come um pouquinho de frutas secas. Isso anda salvando aí a pele de muita gente, tá? Então, é bacana a gente pensar nisso. Falando sério. Nada, Fabi. Nada, amor. É isso. Então, a gente tem que pensar o tempo todo em organizar essa respiração. Peraí, gente, só um pouquinho. Organizar essa respiração. Quando a gente organiza a respiração, se respeita, se entende, essas coisas acontecem de forma muito mais tranquila, tá? Então, o que acontece? Quando a gente está, resumindo, quando a gente está muito ansioso, a gente conversa e fala muito rápido, é normal, tá? Porque a gente tem pouco ar dentro da gente, parece que o mundo vai acabar amanhã, tá? Aquecimento para quem tem sinusite, Bela, vamos lá, meia hora antes de gravar, lava esse nariz, tá? Vai lavando o dia inteiro. Lava como? Soro fisiológico na mão, aspira com as 2 narinas, pega aqueles mareses da vida, enfia no nariz, lava. Você tem que lavar. A sinusite, ela tá nessa região aqui, ela precisa ser limpa, né? A gente tem que limpar. Quando a gente joga o mareses para dentro, daquela sensação até de afogamento, ele vai dar uma limpada. Se você faz a aspiração do soro, o ar vai carregar esse líquido para dentro e vai passar pelos lugares onde o ar passa, né? Ele vai levar junto esse vaporzinho de soro que a gente coloca para dentro. Então, a gente lava essa estrutura toda aqui. E quando a gente lava a estrutura toda, nada mais acontece do que a gente estar, de fato, muito melhor com relação às sinusites e às rinites, tá? E aí, pensa o tempo todo em tirar essa relação de sinusite. Você tem que fazer alguma coisa para acabar com a sinusite. Tá? Não dá para conviver com sinusite, não é uma coisa saudável. Tá? A gente tem que pensar que a gente está com bactéria nessa região aqui. E essa região é uma região muito preciosa para quem fala. É uma região de ressonância, onde você vai vibrar esses sons para eles ficarem mais bonitos, eles ficarem mais coloridos, tá? Então não deixa isso acontecer. Mas lava bastante o nariz. Não faz isso em cima da hora. Que se você fizer, por exemplo, 2 minutos antes, eu vou lavar o nariz, né, eu vou colocar soro, não sei o que, fazer nebulização. Às vezes a gente começa a fazer essa drenagem dessa secreção e aí você vai ficar com um muco dentro da garganta que vai te dar uma loucura. Então faz antes e faz sempre. Na hora de gravar, não, tá? Fabi, abaixar a laringe é fazer um trrr para baixo. Deixa a voz no grave, tá? Que é o lugar onde a gente acorda. Baixa essa laringe, deixa ela lá embaixo, que aí é um lugar de relaxamento muscular. A laringe da gente, eu sempre brinco, eu faço uma comparação como se ela estivesse num cone, tá? Ela agarrada num cone, assim. Então aqui na frente ela tem as 2 pontas da prega vocal e aqui atrás ela tem 2 pontas da prega vocal. E aí o que acontece? Quando eu subo ela faz isso. Quando eu desço, ela faz isso, tá? Agudo, grave, agudo, grave. Quanto mais a gente está com a respiração superior, mais a gente sobe a laringe, faz essa pressão e a gente vê que a nossa voz vai para um outro lugar.
para um lugar mais agudo, para um lugar mais tenso. Quando a gente traz essa tensão para um lugar mais confortável, o que vai acontecer? A gente, na verdade, está respirando melhor, está controlando melhor e a gente está dando um conforto para a nossa laringe, que é muito legal, tá? É um relaxamento. Tanto que não é um desaquecimento de verdade, gente. Sabe, eu não estou colocando, nesse momento, eu não coloco gelo na garganta, né? Esse momento é um lugar de conforto muscular para você depois se recuperar nessas ilhas de repouso e aí sim a vida seguir, tá bem? Boa tarde é ótimo, ainda é de manhã, criança. Baixar a laringe nada mais é do que fazer um trrr, bocejo, 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 tá bem? Bom, gente, hoje à noite eu vou estar conversando com vocês a respeito de apoio respiratório. Obrigada, entendi. A Nádia sempre fala de você, só hoje consegui te ver. Obrigada pela atenção, Imagina, Fabi, Nádia é uma querida, aquela garota. Adoro aquela mulher. Eu também, assim, eu mando todo mundo fazer locução com ela. Ô, mulher boa, né? Você está fazendo o curso dela. Tem muita gente aqui do curso da Nádia hoje? Normalmente tem um monte de gente aqui das turmas da Nádia. Outro dia tinha gente da turma 3, gente da turma 6, gente da turma 5, um monte. Aí eles começaram a falar, foi um barato. Mas eu acho que, na verdade, é fundamental a fonoaudiologia para vocês falarem bem, né, como locutores, em todos os aspectos. E, Fabi, eu te convido para ver, tem um monte de coisas aqui no meu feed e no meu YouTube, que está até mais fácil de ver, todas as lives estão sendo gravadas lá, tá? Luísa Catoira, tá bem? Outra coisa, eu queria que vocês depois fossem até a minha bio e se inscrevessem na Semana Atleta da Voz, tá? Que vai acontecer a partir do dia 14. Olha lá, turma 6, turma 5, maravilhoso. Ai, que delícia. Eu sou apaixonada por ela, gente. Outro dia eu fiz uma live com ela, a gente conversou muito, que eu queria saber dela, como é que era o trabalho, não sei o quê, porque ela estava me indicando gente, eu falava, gente, quem é esta pessoa maravilhosa? E aí eu descobri que ela tinha feito um trabalho com a Mabel, ela tinha feito um curso com a Mabel, e aí a Mabel me indicou. A Mabel é minha primeira paciente de voz, de fato. E aí ela tem mandado todo mundo para mim, né? Então, um barato, porque a Nádia, eu tive que conhecer a Nádia, não foi mais ou menos, não. Fiz curso com a Nádia, com a Mabel. A Mabel é minha irmã, né? Então, Letícia, a pessoa mais maravilhosa do mundo. Juju Haddad, beijo, minha princesa, minha paciente linda, minha cantorinha. Turma 4, barato isso, gente. Muito obrigada por hoje, essa live foi obrigada, meu amor, obrigada. Pois é, ontem mesmo estava tendo problema em falar, respira, amor, respira, tá? Respira profundamente, olha o texto, entende que o que o texto está dizendo, o texto tem que ser pretexto e manda pera. Você vai ver que a coisa dá certo, super cabe, tá? Mas respira. Sem respiração, você vai ficar desesperado porque você vai acabar não entrando no ritmo do personagem, tá? Você vai ver que respirar é impressionante, né? Bom, voltando, obrigada, Bela. Na Semana Atleta da Voz, a gente vai ter muitas novidades, vai ser uma coisa bem diferente do que eu faço normalmente, mas eu quero trazer muitas dicas, muitas informações, enfim, então vocês precisam se inscrever, tem que ser com inscrição, e aí tá na minha bio, e também se vocês puderem, indiquem as pessoas, marquem as pessoas, porque eu acho que vai ser uma semana bem legal e bem interessante, tá bem? Inclusive, a minha equipe tá montando grupos de WhatsApp, a gente vai tirar dúvidas, enfim, vamos nessa que a gente vai trabalhar junto. Eu acho que é importante ficar sanando todas as dúvidas de vocês. Os alunos da Locução Essencial da turma 6, olha lá, coisa mais linda. Mais gente da Nádia aqui, maravilhosa. Gente, é incrível, prestem muita atenção nas aulas delas, da Nádia, façam os exercícios que ela manda fazer. Eu tenho um monte de pacientes que falam assim, não, eu estou atrasado com a Nádia, eu dou cada pito. Fala, olha só, você está pagando por um curso com uma mulher sensacional, façam as coisas que ela está mandando, aproveitem nesse momento que vocês estão lá com o tempo precioso dela junto com vocês. Na mentoria com a Mabel, ela falou super bem de você. É minha paixão, Letícia. A Mabel é minha irmã para mim. Eu tenho trabalhado muito com ela durante 9 anos, a gente trabalha junto. Não só como fono dela, como parceira dela de palestras, de aulas, enfim, estou sempre com a Bel, sempre que dá a gente está junto. De vez em quando ela me chama, inclusive para a mentoria dela, por exemplo, tem uma pessoa, na semana retrasada, tinha uma moça, uma atriz, que ela me pediu para estar junto na mesma sessão para a gente conversar
a respeito dos problemas que ela estava tendo. Então é isso, é trabalhar em conjunto. É gente que se preocupa, entende? Não adianta chegar e falar assim, não, tem que ser desse jeito. Não, é se preocupar, estar junto, né? Nádia faz isso, Mabel faz isso, eu faço isso. Eu acho que é a tal da galera que fala assim, olha só, eu não vou resolver todos os seus problemas. Né? Como vem um cantor de vez em quando, alguém que quer cantar e fala assim, Luísa, você me dá aula de canto? Não, não dou. Eu vou te dar a estrutura muscular para você conseguir cantar e não falhar. Mas você precisa fazer aula de canto. Locução, Lu, você vai dar aula de locução, de dublagem? Não. Locução, vai lá para a Nádia. Ela está com um curso maravilhoso. Quer fazer dublagem? Vai lá na Bel. Gente, sabe assim, cada macaco no seu galho. Então, quando existem, na verdade, como é que eu posso dizer? Respeito, equipe multidisciplinar. Como eu trabalho com médicos, por exemplo, eu tenho otorrinos que eu trabalho junto, eu tenho, sei lá, deu problema, eu falo, vai no otorrino. Tem esse aqui que tem plano de saúde, esse aqui não tem, esse aqui, enfim, eu dou algumas indicações de exames que vêm bons na minha mão. Tem que ir para o gastro, tem que ir para o alergista, tem que ir para um audiologista. A gente tem que entender, por exemplo, por que a pessoa está falando muito alto, de repente a audiologia vai dar essa segurança. E, por outro lado, para o lado mais técnico, em vez da área médica, tenho que ter professores de canto para indicar, eu tenho que ter dubladores, locutores e, enfim, professores dessas áreas para indicar. Né? E aí o contrário também acontece. Né? Então, um dentista que põe um aparelho na sua boca, por exemplo, e o motivo pelo qual o dente está torto é a língua, voltou à luz, gente. Se ele tentar resolver tudo, vai dar problema. Né? Ele não vai conseguir resolver o problema muscular. E aí o que vai acontecer? Ele vai tirar o aparelho e depois você vai achar que o problema é o dentista que é ruim. Você vai ter que pôr o aparelho de novo porque o dente está entortando. Então é só pensar que a gente não resolve o mundo sozinho, tá? A gente tem que ter, de fato, colegas próximos que a gente entenda o trabalho deles e aí a gente vai fazer essa ligação. Gente, mesma coisa, por exemplo, o meu trabalho é um trabalho de voz, né? E também é um trabalho de motricidade oral. Existem linhas de trabalho, por exemplo, você chega como ator para mim, se eu falar, ok, eu vou trabalhar só a sua articulação e aí você vai para outra fono trabalhar com voz, aí você vai para outra fono trabalhar a interpretação, aí você vai... Não faço isso, tá? Eu, na verdade, me mergulhei no mundo artístico para ensinar vocês a terem uma boa voz, uma boa articulação, uma boa dicção, uma boa projeção, sabe? Um bom trabalho, de fato, fonoaudiológico, para você não ficar gastando tempo. Dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Isso é um trabalho bacana. Dá para eu resolver tudo na minha área, mas outras pessoas são profissionais distintos que a gente precisa passar o bastão. Né? E eu digo, paciente nunca é paciente meu para sempre, de verdade, aquela coisa de ficar para sempre comigo, mas ao mesmo tempo me tem no bolso o tempo inteiro. A gente resolve aquela situação, deu problema em algum momento, passa a mão no telefone e fala, Lu, tô com um problema, o que eu faço? Está acontecendo isso, isso, isso. Ou eu ponho de volta em terapia, ou simplesmente eu dou uma orientação e a pessoa simplesmente segue. Tá? As pessoas são livres, eu sempre tenho essa máxima. As pessoas têm que ser livres e elas ficam com a gente se elas quiserem, né? E aí é uma delícia, porque eu tenho realmente muita gente que eu trabalho há 9 anos com elas, não dentro do consultório direto, mas em episódios. Episódios de teatro musical diferentes, de trabalhos de locução diferentes, de construção de vozes diferentes, e aí vai e vem, e é uma turma linda, que viraram, na verdade, grandes amigos hoje em dia, e é uma cumplicidade que vale a pena. Obrigada pelo parabéns, Nádia e Mabel. Obrigada, Letícia. Gostoso ouvir isso. Tanto a Nádia quanto a Mabel, quanto eu, somos super profissionais. Muito obrigada. Eu acho que é trabalhar com amor e trabalhar com seriedade, tá? Lucas, meu maravilhoso. Gente, esse menino é tudo. Vocês não têm noção do que é esse garoto. Foi meu aluno no Seix Gran Rio. Uma voz linda. Garoto, que saudade. Um beijo enorme pra você. Chegou agora no finalzinho da live para deixar o dia ainda mais brilhante. Queridos, à noite a gente vai falar então sobre apoio vocal. Eu tinha até postado errado. Convido vocês a irem lá na bio, fazer inscrição na Semana Atleta da Voz. Bora comigo. E um beijo enorme para vocês, um ótimo dia. Vambora, vamos correr que tem muito trabalho hoje, tá bom? Bebam água, nebulizem e respirem, certo? Até de noite, gente. Beijão. Beijo.